Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante dentro da filosofia, que é utopia. A palavra utopia, mas não só a palavra, o conceito, o significado por trás disso. O que é uma utopia? Quem que disse a primeira vez utopia, mas quem que utilizou pela primeira vez um recurso utópico? Tudo isso e muito mais a gente vai ver aqui hoje no nosso vídeo, mas antes de passar para a nossa aula, não se esqueçam, deixa um joinha aqui já pra gente, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber também as notificações. Valeu? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver, a palavra utopia vem do grego utopia, que transliterado aqui, ó, aparece escrito dessa forma para vocês, Transliterado seria o utopia mesmo, tá? E o significado disso é esse ou, significa não, ou nenhum, inexistente, é uma partícula de negação, enquanto utopia vem de topos, que seria o lugar. Ou seja, significa lugar nenhum, lugar inexistente, um lugar que não existe. Portanto, algo que não existe na realidade só pode existir, talvez, enquanto ideia, enquanto fabulação. Neste sentido, utopia pode ser, por exemplo, um sonho irrealizável, ou um sonho distante, um sonho que as pessoas nutrem ali, que elas têm, mas não conseguem alcançar na realidade. Mas se é um sonho, já é um indicativo para alcançar algo. Uma utopia, por exemplo, pode ser uma cidade futurística, extremamente tecnológica. Pode ser também uma cidade, um mundo que no futuro consiga aliar a tecnologia à questão ambiental. Vivemos um processo de degradação ambiental horrível. Veja essa imagem, por exemplo, da floresta amazônica, que está em chamas. Que sofre com as chamas já há algum tempo. Então, uma utopia poderia ser, por exemplo, uma sociedade que preservasse o seu meio ambiente, que pensasse no progresso econômico, tecnológico, mas que principalmente preservasse o meio ambiente. Uma utopia pode ser, por exemplo, a cidade de Wakanda, a cidade ficcional do universo Marvel, do herói Pantera Negra, que é aquela cidade altamente tecnológica, um país, na verdade, altamente tecnológico, que ele teria ali o metal ali, o vibranium e o metal mais precioso, mais raro do planeta Terra, que as pessoas conseguiriam, através desse metal, desenvolver uma tecnologia imensa, e as pessoas viviam bem, as pessoas dentro de Wakanda vivem bem, e vivem inclusive com aquele contato com a natureza. Então, isso é uma utopia. São três diferentes formas que eu apresentei para vocês aqui de utopias. Inclusive, a questão ambiental, por exemplo, uma sociedade que preserva o meio ambiente, para a gente hoje está se tornando cada vez mais utópico, mas não deveria ser. É algo que está próximo ali, é alcançável, é realizável. O ser humano é que não tem tanto interesse frente aos interesses econômicos, muitas vezes, de preservar aquilo. Inclusive, já que falamos aqui de Wakanda, do universo Marvel, do Pantera Negra, nós fizemos um vídeo aqui muito interessante, discutindo aqui, eu e o VH Lemes, discutindo questões étnico-raciais em cima do personagem Pantera Negra. Confere lá que tá show, tá bacana. Então, a utopia é algo que mexe com o imaginário das pessoas, que coloca dentro desse imaginário popular comum, coloca certa esperança. É a esperança de um mundo melhor, a esperança de um futuro melhor, a esperança de uma sociedade melhor. Thomas More, ele escreveu um livro chamado Utopia, em que ele na verdade, ele é o grande desenvolvedor desse conceito, vamos dizer assim, porque ele escreve esse livro fictício, onde existia uma ilha chamada Utopia, que seria uma espécie de sociedade perfeita, governo perfeito, política perfeita, moldes religiosos perfeitos, porque ele está escrevendo isso numa época fazendo uma sátira muito grande à política e às entidades religiosas de sua época. Então o Thomas More, ele está apontando um rumo, ele está falando, olha, isso daqui é o caminho, a ilha de Utopia é o caminho que nós devemos perseguir.
Então é assim que a utopia nos coloca a esperança, né? Colocar um alvo, mesmo que seja distante, né? Mesmo que seja difícil de ser atingido, mas colocar um alvo que seja um lugar melhor. Platão, dentro do espectro da filosofia política, ele pode ser considerado o primeiro pensador a colocar uma utopia política com a sua república, né? Com o seu modelo ali, distinto em A República, que seria uma sociedade perfeita, né, com um governo perfeito. Então também é uma utopia política, é a primeira utopia política que se tem registro hoje em dia. Nós temos o socialismo utópico, né, os ideais socialistas que começam a surgir ali na virada do século XVII para o XVIII, né, tomam muita forma no século XVIII, depois XIX, inspiram inclusive Karl Marx a falar, né, a teorizar sobre o socialismo científico, mas esses ideais de um socialismo utópico, eles são utópicos porque não apontam o meio de se fazer, só apontam uma igualdade, né, extrema, que seria, se você não coloca ali o como fazer, acaba sendo utópico, acaba sendo um sonho inalcançável, porém um apontamento do que fazer. O anarquismo também, ao meu ver, é uma utopia, tá? No bom sentido, né? Uma utopia porque é algo que, se a gente for pensar numa sociedade, numa organização política completamente autogestionária, anarquista, no meu ponto de vista, na minha análise, acaba sendo impossível, falando de sociedades grandes, talvez pequenas comunidades sim, mas de grandes países, grandes estados, né, como nós temos. Aliás, a noção de estado não aparece na anarquia, né, no anarquismo. Parece-me utópico, mas, né, tem um apontamento do que fazer e de como se ter uma sociedade mais justa. Porque a utopia, o lado bom da utopia é esse, né, é traçar uma meta para aquela evolução social. É traçar uma meta, mesmo que seja um sonho agora inalcançável, mas que seja ali visando aquela evolução social, né? Então, algumas coisas vão ficar muito distantes, outras muito próximas, outras somente serão utópicas porque o ser humano privilegia, né, outras questões, como é aquela da questão ambiental que a gente falou. Mas de qualquer jeito, esse é o lado bom, esse é o lado positivo da utopia. É apresentar esse norte, apresentar esse rumo, esse guia para uma sociedade melhor. É isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e segue a gente nas redes sociais também, Facebook, Twitter e Instagram. E não esquece de dar uma olhadinha lá nos nossos podcasts, um projeto novo aí do Brasil Escola. A gente está presente ali no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. É só entrar lá, pesquisar Brasil Escola, que vocês vão achar nosso trabalho ali sobre atualidades, sobre as disciplinas escolares, muita coisa bacana. Valeu, gente. Até mais.